Como a terceira temporada do anime tá quase começando, hoje eu vou falar sobre o poder colossal do Okumura Rin, o Rei dos Demônios de All No Exorcist. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Space Fiction. E hoje eu finalmente vou fazer o remake do primeiro vídeo de nível de poder que deu certo aqui no canal, o do Okumura Rin. E nesse vídeo os atributos que eu vou analisar são força de impacto, poder, resistência, vigor, velocidade, hacks e as chamas azuis. Tudo isso do momento atual do Rin no mangá de Blue Exorcist. E aí eu vou explicar o porquê ele é tão poderoso, mas como eu não quero dar spoilers da história pra ninguém, eu vou falar o mínimo possível sobre ela. Só vou dar contexto exato de cena que for realmente relevante para algum feito que eu estiver falando em tal momento. Mas enfim, com isso já estabelecido, vamos falar logo do nível de poder dele, começando, obviamente, o Rin é um Nephilim extremamente forte, e isso desde sempre, porque antes dele despertar os poderes, ele já levantava carros com uma única mão, mas depois dele sacar a Kurikara pela primeira vez e ele libertar o seu coração demoníaco, ele chegou a um patamar sobre-humano, ao ponto de subjugar demônios como a Maimon, por exemplo, um dos reis mais fracos, mas que ainda assim foi capaz de tremer uma cidade com um Heli soquinho no chão. Além disso, o Rin também deu cabo do Kraken, que tinha vencido o Adatsumi, que era um demônio que abriu um buraco numa ilha, mas não para por aí, porque o Rin fica muito mais forte depois que o ego demoníaco dele floresce. E só para exemplificar, ele deu um soco fraco no Yukio e mandou ele voando e arremessando tudo pelo caminho, quando ele não tinha nenhuma intenção de fazer algo do tipo. Isso só aconteceu porque ele não tinha notado o quão mais forte ele estava. E assim, não se prendam muito nesse feito, porque ele é mais para demonstrar o quão mais forte ele estava, ao ponto dele não perceber, porque ele tem bastante feito maior, e um deles foi durante a luta contra o Satã, onde o Satã já estava bem zoado, e o Rin ganhou dele numa disputa direta de força. Mas é como eu disse, o Satã já estava com o corpo todo ferrado e se desfazendo, então não tem como tirar muito disso daqui, então só bora logo pro próximo atributo, porque ali vai ficar mais claro. Já aqui é onde as coisas ficam interessantes de verdade, porque fisicamente os demônios de All No Exorcist ficam bem abaixo do seu poder bruto, e o Rin não foge dessa regra. Isso porque, segundo a Iblis, ele é o rei demônio mais poderoso, superior a todos os seus irmãos, como Mephisto, que é o rei do espaço-tempo, que se recusou a lutar com o Rin recém-nascido por causa da magnitude que essa luta teria, e também ao Lúcifer, que era tão superior ao Mephisto que venceria numa luta contra ele em menos de 10 segundos. E o Rei da Luz literalmente podia destruir o planeta Terra inteiro, liberando seu poder total, porque ele já estava completamente entediado e revoltado de que ele não pode habitar a Terra, porque nada aguenta a presença dele por muito tempo. Mas as coisas ainda escalam muito. Isso porque o Rin herdou as chamas azuis, as chamas do Baal mais poderoso, que inclusive permite que o Rin enfrente e ultrapasse a barreira de Satã, que é basicamente o demônio que criou tudo no verso, incluindo os outros Baal, e as duas principais dimensões que compõem a cosmologia de Blue Exorcist, Gehenna, que é o universo dos demônios, e Assia, que é o universo mortal, basicamente um equivalente ao nosso universo do mundo real. E não só o Satã criou tudo, como ele ainda está ligado a tudo. Segundo o Mephisto e o Lúcifer, ele está ligado e é toda a criação. Mas além disso tem mais coisas, como as vezes onde o Satã citou que ele iria destruir toda a Assia e remodelar ela. Ele ainda tem uma outra citação, de que, da primeira vez que ele apareceu em Assia, foi como se a própria dimensão de Gehenna tivesse vindo para a Terra. E também tem o último feito dele até o momento, onde ele absorveu o máximo de matéria que ele podia enquanto estava sendo selado e criou um buraco negro, mas não um comum, porque esse buraco negro engoliu o Mephisto e dentro do Satã o próprio espaço-tempo estava instável pela energia que estava emanando. E o Mephisto não conseguia nem ver as linhas do tempo, sendo que isso é uma coisa que ele sempre fez de forma bem casual. Enfim, usando essa escala com o Satã, o Rin é absurdamente forte, até porque as teias adimensionais do Baal, o Satã deu a entender de que ele se livraria com o tempo, e como o Rin usa as chamas azuis, é de se presumir que, apesar dele ainda ser inferior, pelo menos nesse momento da história, a diferença entre eles não é algo tão absurdo como se ele nem se comparasse. Ele consegue, vez ou outra, vencer o Satã em algumas disputas, como por exemplo a que eu citei lá do olho, ele ganhou uma disputa direta. Então, ele é inferior, mas não é imensuravelmente inferior. Então ele ainda se escala de certa forma. Mas enfim, antes que isso comece a ficar confuso, vamos falar do próximo atributo.
Já que falando de aguentar porrada é algo mais difícil, isso porque os demônios não são invulneráveis, então coisas perfurantes como balas podem ferir eles. O Mephisto, por exemplo, já foi ferido por um tiro e o Rin também. Mas de resto, o Rin tem muito mais feito de escala, como por exemplo quando ele resistiu ao ataque do Satã, onde inclusive ele sobreviveu dentro do corpo do Satã, que é o que eu falei antes, estava gerando uma energia tão absurda que estava distorcendo e causando rupturas no tecido do espaço-tempo. Mas ele meio que sofre daquele clássico problema de personagem com regeneração, quando ele toma um dano de alguma coisa, ele se regenera, e aí acontece coisa de tomar tiro e simplesmente perfurar a pele dele. Então ele fica no mesmo tipo de coisa que personagens tipo o Lobo da DC ou o Hulk durante a fase imortal. Você sabe que o personagem é muito mais resistente, mas a pele dele não tanca ataque perfurante. Ele simplesmente regenera depois. Como eu disse, ele tem regeneração, então não é incomum o Rin aguentar dores absurdas e seguir lutando rapidamente depois de se regenerar. Como quando o Satã estourou e arrancou vários membros dele, e segundos depois o Rin estava lutando de pé outra vez como se nada tivesse acontecido. Os demônios de Anunnaki Exorcist são naturalmente bem rápidos, mas o Rin acima de todos segue isso à risca. Isso porque ele se escala com os reis, como o Mephisto, que se teletransportou e parou o tempo antes de um raio já disparado tocar o chão. E ele também se escala a Arquicavaleiros. Afinal, os Arquicavaleiros têm um nível de poder bem próximo ao de um rei demônio. E entre os Arquicavaleiros, o Oceola é um que tem um feito no mínimo interessante, porque ele conseguiu sair correndo e salvar o Lightning e fugir enquanto um monte de ataques de luz vinham na direção dele. Desde os ataques de luz de demônios menores do elemento luz, até os ataques do Serafim, que é um demônio bem mais poderoso dentro desse elemento. Então, em questão de velocidade, o Rin é realmente bem superior a algo desse nível. Mas ele ainda não tem nenhum feito concreto que dê pra explicar exatamente o quão mais rápido. Então agora, vamos falar do próximo atributo. Já que quando nós entramos na questão de versatilidade, o Rin também é bem aceitável. Isso porque ele pode comandar outros demônios, dar golpes tão fortes que causam pressões de ar e ondas de choque, e ele também é imortal. Isso porque a única forma de você dar um fim nele é destruindo seu coração demoníaco. Caso isso não seja feito, o Rin pode regenerar o corpo inteiro dele em poucos segundos, e só para vocês terem ideia, quando o corpo dele era incapaz de resistir ao próprio poder, a Kurikara que o limitava foi quebrada e o Rin foi queimado pelas chamas azuis até ele se despedaçar por inteiro. E em segundos ele estava de pé 100% recuperado. E tem a questão de que, por ele meio que ser um meio Baal, talvez ele tenha uma imortalidade a nível conceitual como os irmãos e o pai dele. Mas isso já é uma coisa mais questionável porque é aquilo, ele é um Nefilim, ele não é propriamente de um Baal. Ele é 50-50, então não dá pra saber exatamente. Mas enfim, agora nós vamos falar do coração demoníaco dele. E isso é mais forte do que parece. Isso porque o Mephisto prendeu esse coração em uma dimensão diferente e o coração distorceu o espaço e voltou para a normal. O Rin também tem uma percepção extrasensorial que permite ele sentir outros demônios e eventos mais extremos de uma forma geral, porque ele já sentiu até uma queda de uma barreira temporal do Mephisto lá na Rússia, isso quando o Rin estava no Japão. Além disso, ele tem resistência a uma manipulação mental e a parasitagem, já que ele nem foi afetado pela manipulação da Twitch, que é um inseto que o Amaimon usa para controlar os alvos dele a partir do sistema nervoso, que é aquele inseto que ele usa lá na primeira temporada na Shien. E por último, o Rin tem a capacidade de selar demônios. Isso porque, além dele receber aulas sobre isso, ele efetivamente já selou o seu lado demoníaco dentro da bainha da espada dele. Ah, e eu já estava esquecendo, mas as cordas vocais do Rin são tão fortes que ele pode dar super gritos. Mas agora sim nós vamos para o atributo principal dele. Esse aqui é o diferencial do Rin em relação aos outros demônios de Blue Exorcist, porque só ele e o Satã têm as chamas azuis, ou as chamas de Gehenna, chame como você quiser. E basicamente, esse é um fogo capaz de afetar o físico e o imaterial de acordo com a vontade do portador. Desde que o Rin deseje, por exemplo, ele pode perfurar um demônio e não causar um dano no hospedeiro dele. Ele pode, e inclusive já fez isso. E o Rin pode manifestar ela das mais diversas formas. Ele pode imbuir nos braços para bater mais forte, na lâmina para disparar cortes de chamas azuis, gerando uma aura que serve como um tipo de campo de força. Ele também pode olhar para um local e incendiar ele, e por aí vai.
Basicamente, o Rin pode moldar essa chama em construtos como espadas, unhas, lanças e etc. E ele pode controlar isso mesmo à distância, a partir de um tipo de telecinese limitado que ele tem na chama dele. E ele também pode usar ela para gerar explosões, tanto para ferir os alvos dele, quanto para usar como uma propulsão e sair voando. Resumindo, as chamas azuis permitem ele ignorar defesas físicas e criar objetos ao prazer dele. Enfim, meio que o que ele faz de relevante é isso, porque tem alguns poderes menores e feitos menores também, tipo quando ele vaporizou a espada e o braço de um paladino, mas é aquilo, são feitos menores. O core do personagem é meio que isso daqui que eu já falei. De qualquer forma, comenta aí se você acompanha o mangá de Ono Exorcist ou não, se você tá hypado para a terceira temporada do anime e etc. Eu sinceramente acho que ela vai ser ok, porque essa parte da história é mais uma construção de universo, mas até que vai ter umas lutas interessantes. Mas enfim, o que eu tinha para falar sem entrar muito na questão da história era isso daqui, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise, da edição ou só do tema. E antes que eu me esqueça, o próximo remake é do Exterminador. Então é isso, comenta aí a opinião de vocês sobre o vídeo e falou!